Você vai amar. O tema de hoje é delicioso, é maravilhoso. É um tema que os amigos se inspiram. Emília Marinho, seja bem-vinda, Emília. Vocês vão amar o tema de hoje, escolhido coletivamente, não é? É um presente que nós ganhamos. Bom, a gente coloca essa musicazinha porque ela tem o tempo de espera para quem quer entrar. E quem entrar depois, no final, se falarem comigo, eu vou responder. Senão, não vou poder saber quem foi, né? Vamos, todos nós agora, elevar o pensamento a Deus, mentalizar a figura amada de nosso mestre, amado e amigo Senhor Jesus. Ele que asseverou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Que a tua presença, Senhor, encha o nosso coração, o nosso lar e as nossas famílias de muita paz. Envolve-nos, Senhor, com o teu pensamento alvoroso, para que a nossa fé, Senhor, cada vez mais cresça com a certeza de que Deus jamais nos desamparará. Que nos dê força para enfrentar as dificuldades da vida, os problemas da vida, do dia a dia, né? Os desafios, problemas não, os desafios da vida, para que possamos, Senhor, lá na frente dizer, valeu a pena. Ok? Um abraço a todos e vamos iniciar. Bom, tem uma letra de uma música muito conhecida e que eu gosto muito, e eu trouxe ela para inspiração para o tema dessa noite. Como diz a letra, Deus está aqui nesse momento. Sua presença, ela é real em nosso viver. Então entregue a sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, e se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Em Mateus, capítulo 17, versículo 14 e 20, diz que quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou, lançou-se de joelhos a seus pés e disse, Senhor, tende piedade de meu filho que é lunático. Ele sofre muito, cai às vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei até os discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino e ao mesmo instante ele ficou curado. Os discípulos então vieram ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram, por que nós outros não podemos expulsar esse demônio? Ora, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a estas montanhas, transporta daqui para ali, e ela se transportaria, e nada seria impossível. É certo que a confiança nas próprias forças, né, torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Mas Jesus, ele fala para o espírito imortal, ele fala no sentido moral. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, tudo que se depara com ações do homem, mesmo quando se trate das melhores coisas. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, ela dá perseverança, a energia e os recursos que se fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Agora, a fé vacilante, a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários de que se temos de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que pode vencer. Então, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a nossa fé esmorece.
Então, na hora da dúvida, coloca a certeza na presença de Deus na nossa vida e Ele vai nos dar a força de vencer nossas dificuldades. Porque nós fomos educados ao longo de mais de 2000 anos numa educação religiosa que nos leva a pensar fé como sendo crença. Acreditar em Deus não é a mesma coisa de ter fé em Deus. Acreditar é o primeiro passo para o desenvolvimento da fé, porque eu não posso ter fé em Deus se eu nem acredito nele, né? Seria o materialismo. Mas eu acredito em Deus, não sei quem é, não sei como ele age, e muitas vezes, por falta de orientação, de lógica e de razão, a gente vai deixando Deus do lado, né? Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer a fundamentação clara para que a gente entenda que não existe uma fração de milésimo de segundo que Deus não esteja junto de nós. Porque a origem da palavra fé no latim tem a ver com fidelidade. Sua essência, a essência da palavra fé é fidelidade. Ter fidelidade a alguém, em algo, só é possível através de um relacionamento íntimo e duradouro. A crença em Deus não significa ter fé em Deus, até porque acreditar em algo ou em alguém não tem muita durabilidade. Poderá deixar de existir devido às circunstâncias, sejam elas boas ou más, né? A gente esperava muito de alguém uma coisa e isso não aconteceu. A nossa fé vai esmorecendo. A não realização de um sonho que a gente tanto trabalhou para realizar esse sonho, onde nós colocamos a fé, né? Ela vai diminuindo a nossa confiança, né, para uma próxima necessidade. Eu tinha um sonho, fiz de tudo, não consegui. No próximo sonho eu já não vou com tanta força, com tanta confiança. Porque a fé, ela é a certeza, a convicção construída pelo raciocínio, onde a razão e a lógica não deixam dúvidas sobre o poder de alguém ou de algo que se deseja alcançar. A virtude da fé tem a ver com fidelidade, já o dissemos, porque só é fiel quando existe afinidade. Logo, nós seremos fiel a Deus e Ele a mim, se houver um relacionamento entre ambas as partes. Geralmente o relacionamento é só de Deus para conosco. Deus sempre será fiel a nós, mas a nossa parte nem sempre é fiel a Deus. No Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Sentença de que é fruto da dificuldade do homem entender a Deus. Então essa é uma frase que, como o homem tem dificuldade de entender quem é Deus, ele coloca a sua semelhança como sendo a semelhança de Deus. O mesmo se deu com relação a Jesus, que pela sua grandiosidade, pela sua genialidade, pela sua doçura, pela sua magnitude, pelo seu íntimo relacionamento com Deus, tão íntimo que ele chegou a afirmar: eu e o Pai somos um só. Isso levou o homem a acreditar, e alguns acreditam até hoje, que Jesus é o próprio Deus. Ora, mas Jesus por diversas vezes disse: nada posso sem a permissão do Pai. E na relação de Deus conosco, Ele é o outro que está na ponta do relacionamento. Então o outro pensa diferente de mim, age diferente de mim, né? Tem projetos diferentes do meu. Então, devido à nossa infantilidade que nos leva a fantasiar as coisas ao qual nós não temos condições de dominar e entender por completo, isso cria uma dificuldade da gente entender Deus e colocar figuras representando Deus. O emérito orador espírita Haroldo Dutra, né, o mineiro, ele diz que muitos de nós se comportam como crianças. E a criança vê o outro como sendo a sua extensão, uma extensão de si mesma. Relação essa que se inicia no útero da mãe, onde para a criança a sua mãe é a extensão do seu corpo, num processo natural. Daí os espíritos afirmarem que nascer dói mais do que morrer, porque no desencarne acontece a ruptura da relação, né? E quando ele se reconhece e se vê que está livre e que ele é um espírito único,
ele é mais feliz do que quando ele nasce, porque quando ele sai do útero, ele se desliga da mãe e ele é obrigado a ver que existe uma outra pessoa, que ele não está sozinho. E isso traz para ele um pouco de perturbação. No início, a dificuldade é ampliada quando ele vai identificando e materializando a mãe através da sua voz, do seu cheiro, as batidas do coração dela já estão mais distantes, né? Então tudo isso vai fazendo com que ele busque trazê-la mais para perto dele, porque era muito confortável do jeito que estava. Então muita gente se demora nesse processo de reconhecimento do outro, de que o outro não é ela mesma. Isso demora muito, pessoas adultas, já calejadas. É muito comum a gente ouvir em terapias de casais, um dos dois dizer: como é possível ele não gostar do que eu gosto? Isso é um absurdo. Como é que pode? Isso não é possível. Então, eu não consigo entender que alguém tem uma opinião diferente da minha. Isso é inadmissível. Isso só se dá num relacionamento entre pessoas que se conhecem intimamente, né? Essa briga interior para que o outro possa lhe conhecer também e lhe ajudar a superar a dificuldade. Então, quando o outro pensa diferente, isso traz um incômodo, mas é preciso respeitar o pensamento do outro. Agora, imagine nosso relacionamento com Deus. Como é que fica, né? Deus tem vontade própria e as atitudes totalmente diversas da nossa. Precisamos entender que Deus é absoluto, nós somos relativos. É aí onde reside a nossa maior dificuldade, de nos relacionar com Deus. Relacionar com alguém que sabe de tudo, tudo pode e tudo faz, né? E muitas vezes eu coloco meus sonhos nessa fé egoísta, que eu quero que ele faça a minha vontade. E alguns até pagam para isso e cobram depois. Mas eu paguei, mas eu fiz promessa, eu subi escada, eu carreguei cruz, eu carreguei pedra na cabeça. Tudo isso foi uma decisão do seu lado. A decisão do lado de Deus, a gente tem que esperar. Tem que esperar porque ela será a melhor. Agora será no tempo de Deus. Emmanuel diz que o primeiro equívoco de alguém é querer prever a vontade de Deus. O que ele irá fazer e o que ele irá deixar de fazer. Emmanuel conclui dizendo o seguinte: o homem não tem como antecipar a vontade de Deus. As decisões de Deus são eternas e, ao serem tomadas, elas são em definitivo. Tudo que Deus planeja é muito bem executado e concluído perfeitamente no tempo dele, né? Na relação do povo hebreu com Deus, durante os 40 anos peregrinando pelo deserto, eles foram, como diz em Deuteronômio 6,13, que eles foram tentados 3 vezes para se afastarem do projeto de Deus e voltarem para o projeto do faraó. Então, nessas tentações, eles tiveram que ter fidelidade a Deus e se esforçaram, mas foi por água abaixo. Nas 3 tentações, eles faliram, em todas as 3, né? Era uma relação de fora para dentro, envolvida ainda pelo desconhecimento de quem é Deus. Então eles buscavam Deus nas práticas exteriores, no sacrifício, né? Nas oferendas. Agora, os evangelistas, em especial Mateus, no capítulo 2, versículo 2 e 12, ele narra uma parábola que demonstra a obediência de Jesus ao projeto de Deus. É claro que isso não aconteceu literalmente. Ele cria essa parábola baseada na peregrinação do povo hebreu, para colocar como Jesus foi fiel a Deus, que trata das tentações do Mestre Jesus, em que se passou no deserto orando para o Pai. Jesus, antes de se entregar para a culminância de seu projeto abençoado por Deus, ele passou 40 dias e 40 noites orando. Isso é para nós uma advertência. O tempo que a gente passa orando para criar força não é para resolver problemas, não. Às vezes é só para criar forças para aprender a caminhar com ele. Quem tem crise de coluna já sabe, é melhor chamar ela de minha filha, meu amor, minha querida, porque às vezes é para o resto da vida. Então começa a gostar dela que dói menos, né? Então as tentações do povo hebreu eram os testes de fidelidade para com Deus.
né? Porque são nessas horas de extrema necessidade que nós somos testados para saber se nós somos fiéis a Deus. Porque enquanto tudo está bom, maravilhoso, todo mundo ama a Deus, todo mundo é cristão. Na hora de uma perda grande, né, a gente vai vendo que, à luz da lógica e da razão, Jesus jamais poderia ter sido tentado por Satanás, como narra a parábola de Mateus. Como poderia as trevas ofuscar a luz? Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, nós caminhamos como cegos. E na relação de cegos conduzindo cegos, cairemos ambos no abismo da ilusão e do medo. A fidelidade de Jesus com Deus está na sua própria vida. Sua vida é seu testemunho, é o seu juiz. A humildade de Jesus e sua relação de filho fiel ao Pai coloca o Messias como salvador do mundo. E para ser salvo, é preciso ser fiel aos seus ensinamentos, nas suas orientações, nas suas advertências. Porque como o apóstolo Paulo dizia, Senhor, quando ele orava, a oração que Jesus ensinou, nos livra do mal que habita dentro de mim, porque este é o único mal capaz de me fazer mal, porque quando eu o pratico, eu me torno mal. Então nós temos que ser fiel aos ensinamentos de Jesus para nos ser salvos dessa tentação de fazer o mal. Em uma de suas tentações narradas por Mateus, em forma de parábola, ele trata de uma passagem no deserto de que o diabo sugere a Jesus que ele pulasse no abismo, sem receios. E veja que ele vem dizendo assim, você é o Filho de Deus. Os anjos vão se sustentar com suas asas na queda. E reforça dizendo, pule, essa garantia é a sua salvação. Ora, Jesus responde pacientemente, não tentais o Senhor, teu Deus. Ninguém tem controle sobre Deus. Então, essa parábola ela traz para a gente a segurança de colocar a vida. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou no mundo. Por que a gente duvida da sua proteção? É porque eu quero as coisas do meu jeito. E do meu jeito, um bom pai que quer o melhor para o seu filho, está vendo que você vai cair no sofrimento, que você vai cair na dor, que você vai cair numa armadilha e que poderá demorar séculos para sair dela. Então qual é o bom pai que não vai impedir que isso aconteça? Não é? Emmanuel reforça o entendimento. Ninguém tem o poder de dar ordens em nome de Deus. Deus não precisa de intermediários, nem de chefes, nem de prestadores de serviço. Os testemunhos que forem dados em seu nome são pessoais. E somente quem passou e superou uma tentação pode medir a presença de Deus em sua vida. A própria natureza, o equilíbrio do universo e suas leis imutáveis são seus representantes diante de Deus. Ao contrário de que muitos pensam, Deus não trabalha na nossa casa de oração, Deus não trabalha para a nossa família, ou porque alguém é dessa ou daquela religião. Se crê ou se não crê nele, porque Deus é sempre o outro. Fé é um desafio humano, fé é a certeza do que se quer alcançar. Quem tem fé não duvida, se apropria de todo o material que necessita para executar um projeto, e o que foge ao seu alcance ele coloca na mão de Deus. E o que não saiu do jeito que você queria é porque era do jeito de Deus. Salvo se eu realmente não tenha tomado todas as precauções que cabiam a mim. Certa feita, um alpinista fervoroso a Deus planejou uma escalada em um dia em que estava previsto cair uma grande nevasca. Os seus amigos o advertiram. É melhor deixar para outro dia. Quando eu disse, não, mas eu vou, eu tenho certeza, eu me cuidei, eu planejei tudo, está tudo direitinho, está tudo certo, e no que não couber a mim, Deus vai me suprir. A noite começou a escurecer, começou a chegar, e a neve começou a cair mais intensamente. Eles sobem com aquela corda amarrada na cintura, e uma avalanche caiu e o derrubou. E enquanto ele caía, ele gritava por Deus, pedia socorro, ajuda, porque era a parte que cabia a ele esperar de Deus, e ele cai olhando para o céu.
E ali o frio começa a tomar conta dele, ele começa a se desesperar, mas entra em prece. Ele tinha muita fé em Deus. E uma voz doce, suave, chegou no seu ouvido e disse: corte a corda. Ele estava com uma faca na cintura. E a voz disse: corte a corda. E ele titubeou, quando a corda, a voz falou pela terceira vez, ele não escutou mais. Os amigos foram buscá-lo no dia seguinte e encontraram ele, congelado, pendurado, olhando para o céu, a 1 palmo do chão. Ele não escutou a voz de Deus. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é testada nesses grandes momentos de aflição. Então é preciso que nós tenhamos essa confiança íntima, essa segurança, porque o relacionamento dele com Deus não estava em dia. A sua fidelidade estava enfraquecida, logo que é natural que ele duvidasse. Mas não é assim com todos, não é assim com todos. Alguns já têm uma fé viva, alguns vivem buscando o sacrifício, a luta, os desafios para se encontrar com Deus, porque ele precisa internalizar essa fé de uma maneira incondicional. E isso aconteceu com Francisco de Assis, o Francisco Bernardone, né? O nosso querido Francisco de Assis. Quando ele vai a uma capela distante com um dos seus seguidores, e durante o caminho começa a nevar muito, e começa a tomar proporções muito grandes. O tutelado dele começa a ficar aflito, e ele diz: chegamos. Bate na porta, já estavam quase totalmente cobertos de neve. Alguém abre uma portinhola e diz: quem é? Ele diz: é Francisco. Ele diz: que Francisco que nada, e fecha a portinhola. E aí o tutelado dele fica desesperado. E Francisco de Assis começa a pular e a cantar, e cheio de alegria, mas nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Francisco diz: eu esperei por esse momento, por toda a minha vida. Mas como assim nós vamos morrer? Ele disse: é o único momento em que eu agora só conto com Deus. Eu só tenho Deus agora, daí a minha felicidade. E logo mais a porta se abriu, pediram desculpa, né, porque quem atendeu não conhecia ele, e eles adentraram. Isso são situações que são narradas psicograficamente, né, através de grandes médiuns, né? Então, essa fé, ela é construída. É muito trabalho, são relações de entrega, sem reservas, cada um que responda por si mesmo. Ou será que nós estamos em condições de nos entregar a Deus, literalmente falando? Né? Nós ainda temos muitos receios de entregar nossa vida literalmente a Deus. Né? Nossa relação com Deus deve ser de corpo e de alma. No item O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, né, o Senhor Kardec inicia dizendo que o homem de bem, ele deposita toda a sua fé em Deus. Coloca a família, o trabalho, os amigos e também os seus projetos, que procura ser primeiramente fiel. Ele procura ser primeiramente fiel nas suas atitudes e em seus pensamentos, para depois saber se é merecedor, né, do que ele pede ou não. Se alguma coisa não foi concluída como ele queria, que ele busque em si mesmo as causas do insucesso e não em Deus. Se ele fez tudo direitinho, está tudo correto, e algo não saiu como ele queria, é porque foi a vontade de Deus, e assim é que era melhor. Sempre tem ganho quando a gente está com Deus. O homem de bem sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. As leis de Deus são leis de justiça, de amor e de caridade. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, o Senhor Kardec pergunta aos Espíritos: aonde estão escritas as leis de Deus? E eles dizem: as leis de Deus estão escritas na consciência do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. A gente sabe quando está fazendo uma coisa que não é legal, não é justa, não é boa para todo mundo, às vezes é boa só para si,
É o egoísmo ainda falando mais alto. É a maneira mais eficaz, e essa maneira mais eficaz de acessar as leis de Deus, sem permitir que o egoísmo e o orgulho tomem as rédeas, é através de Jesus. Foi ele mesmo que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. E interrogado pelos fariseus, Jesus, sobre quando haveria de vir o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Nem dirão, ele aqui, ele ali, ele acolá. O reino de dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então é nesse sentido que nós temos que crer em Deus. Não significa ter fé. A fé, ela é adquirida. A fé, ela é adquirida. São testes verdadeiros mestres. Esses testes são verdadeiros mestres de como sermos resignados diante de uma perda de um ente querido, diante da perda dos bens materiais, dos cargos importantes de trabalho. Aquele que tem uma relação diária com Deus sabe que tudo passa. Sabe que essas montanhas ao quais Jesus se feriu eram montanhas de aflições da vida. E elas passam quando a gente coloca Deus à frente. Sabe que poderá recomeçar, porque tem a certeza de que é um bom pai, jamais fecharia a porta para um filho aflito e arrependido. Como narra a parábola, né, do filho pródigo. Ora, o filho pródigo se ausentou do pai, pegou sua herança, deixou o pai trabalhando na fazenda com um irmão e foi viver a vida. Um jovem, não era evangelizado e estava com dinheiro no bolso. O que é que se pode esperar de um jovem desse jeito? Ora, os prazeres materiais. Em pouco tempo, ele perdeu tudo, inexperiente. Os aproveitadores de todas as ordens e o excesso, né, de gasto com as coisas materiais desgastaram ele e levou ele à mendicância. A mendicância. Ele estava dividindo comida com os animais no meio da rua, mas aconteceu algo fantástico. Certo dia ele se lembrou, sabe do quê? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Eu é que saí de casa. Não foi ele que me botou para fora. E ele voltou para casa, foi recebido em festa. Então esse pai que nos colocou no mundo, ele está conosco. Cabe a nós voltar para ele. Priorizar a nossa vida espiritual em detrimento da material. Dedicar sim das coisas materiais, ter o máximo que puder para poder também ajudar aos que não têm nada, mas que a nossa vida mental, psicológica, emocional e espiritual esteja em Deus e não nas coisas. Certa feita alguém perguntou a Madre Teresa de Calcutá: Madre, quando a senhora está orando, o que é que a senhora fala com Deus? Ela disse: eu não falo nada, eu só escuto. O arguidor, querendo saber mais dessa relação íntima dela com Deus, disse: e enquanto a senhora escuta, o que é que Deus fala? Ela disse: ele não fala nada, ele só escuta. A Madre Teresa, ela chegou a um nível de fé tão sublime que fica muito claro que não tem nada a ver com acreditar. Fé é relacionar-se. Ela se relacionava de corpo e alma com Deus. Então ela sentia o Deus que habitava dentro dela, que é esse Deus que habita dentro do coração de vocês e que agora a gente sente o pulsar dos nossos corações, o sorriso no semblante, dá para eu sentir aqui o semblante de vocês, a alegria, a fé e a esperança brotando. Hoje vai ser a noite mais bem dormida de todos e nós vamos acordar perseverantes, confiantes e na certeza de que tudo vai ter um final feliz, porque durante a noite nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar com nossos orientadores, nossos protetores, nossos guias, e eles vão nos dar material de informações para que a gente supere algo que a gente achou que não tinha solução. Muitas vezes, a solução que nós não aceitamos é pedir perdão a quem nos magoou, perdoar quem nos magoou, pedir perdão a quem a gente magoou.
visitar alguém que nos trata mal, mas é da nossa família. Ora, ele não me quer mal, ele não me quer bem, mas eu quero bem a ele. Então eu tenho que fazer a minha parte. Né? Então, é dessa maneira que a gente vai se espiritualizando. O espírito Meimei, através do nosso querido Chico Xavier, ela traz uma belíssima mensagem da obra Mensagem de Luz, que diz: confia sempre. Mas antes de falar dessa mensagem, deixa eu trazer um pouquinho de Meimei para aqueles que ainda não conhecem muito bem ela. Ela era uma jovem muito bonita, linda, educadíssima, 22 aninhos. Se casou com Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha é muito conhecido de Chico Xavier, das peregrinações todas. Ele era materialista quando ela se casou com ele, mas era almas afins. Uma daquelas relações de amor puro. Se encontraram porque era um projeto de Deus. Só que um ano após o casamento, Meimei morre. Arnaldo Rocha, materialista, perde o chão, perde a vontade de viver, andava se arrastando. Certo dia ele vinha andando pela rua e se barrou com um homem, e o homem caiu no chão, foi papel para todo lado, ele saiu apanhando, pedindo desculpa, quando ele se levantou que olha, mas o senhor não é o Francisco Xavier, aquele que saiu nas revistas? Chico Xavier diz para ele, pega na mão dele e chama ele pelo apelido, Naldinho, a nossa Meimei está aqui. E diz que hoje é o aniversário do casamento de vocês. E pede para você me acompanhar até a reunião mediúnica. E ele vai, cegamente ele vai e segue Chico. Chico com aquele magnetismo todo, com aquela voz empolgante e contagiante. Não tinha como dizer não, por mais materialista que fosse. Interessante é que Meimei pixofonia uma mensagem diretamente para Arnaldo Rocha. O nome dela não era Meimei, o nome dela era Irma de Castro. Meimei é porque eles assistiram um filme chinês, onde tinha uma geisha muito linda, muito educada, muito poética, e ele passou a chamar ela de Minha Doce Meimei. Né? Em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 a 21, Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, ele disse: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele nem vem aqui, nem ali, nem acolá. Ele está dentro de vós. Repetindo mais uma vez. Mas Jesus nos fala para o espírito imortal, no sentido moral. As montanhas, mais uma vez, que nós podemos deslocar, são as dificuldades, a resistência, a má vontade, que se depara com as nossas ações, né? Quando nós mais precisamos, mesmo que se trate de coisas grandes ou pequenas. O interessante, né, é que esse interesse material nosso, o egoísmo, a cegueira pelo fanatismo, as paixões orgulhosas, são tantas outras montanhas que barram o caminho de quem trabalha para o progresso da humanidade. Então, humildade acima de tudo. E a mensagem de Meimei diz assim: confia sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé nas sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem de Deus permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te armafanhe o coração e te atormente o ideal. Aguilhoa-te com aflição, mas não te esqueça, porém, de que amanhã será um novo dia. Então, é envolvido por essas bênçãos de confiança, fé e esperança, por essa certeza do Mestre Jesus na nossa vida, que nós temos que acordar e dormir, orando e vigiando. E toda noite fazer como fez Santo Agostinho, perguntar a si mesmo: como é que foi meu dia hoje? Será que eu fiz todo o bem que estava ao meu alcance? Será que eu tratei todos como eu gostaria de ser tratado?
E aí colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, esperando que um espírito amigo, um familiar querido, que já trabalha na seara de Jesus, possa nos receber na saída do corpo e nos levar para as escolas do mundo espiritual, para que a gente volte com confiança, com fé e com esperança. Que Jesus abençoe esse encontro nosso, para que cada dia ele se torne uma corrente de amor para todos aqueles lares que se encontram aflitos e sobrecarregados. Que nós sejamos, nesse ambiente de inquietação, a luz do mundo. Aquele que leva uma palavra de consolo, de fé e de esperança. Mesmo que nós estejamos também com o coração apertado, mas sempre tem alguém que deposita em nós um pouco mais de fé. Que essa fé nós possamos dedicar a Deus, nosso Pai querido e amoroso, que nos criou para sermos felizes e nós o seremos. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Que tenhamos uma semana abençoada. Vamos pedir as perguntas na terça-feira e no próximo domingo estaremos aqui em nome de Jesus. Um beijo Carmélia, um beijo Aninha, um beijo Luciana, Aninha Madrugada Moura, né? Paula Nascimento, Aninha Costa, Andréa Baraúna. Apareça, menina, traga um pudim para mim. Paulinha, Gertrudes Cabral, um beijo grande, Gê. E Espírito Santo. Grande abraço e muita paz.